Arroz, feijão, bife e batata frita deve ser provavelmente o almoço mais famoso dos lares do Brasil. Mas, apesar da fama, nem todo mundo sabe fazer um almocinho completo e cheio de sabor. Existem vários vídeos na internet de culinária básica que ensinam a base pra você aprender a cozinhar em casa sem passar vergonha ou sem ter que mentir pra si mesmo que tá bom, quando na verdade era melhor ter mordido um pedaço da sua parede. Nessa série de Básicos com Luqueca você vai aprender essas bases na prática, de forma combinada, sem precisar ver vários vídeos de todos esses preparos e depois se virar com a ordem das coisas, o tempo de preparo e se confundir todinho na hora de fazer. Fala rapaziada, Luqueca por aqui, e o vídeo de hoje é pra gente aprender a fazer um almoço completo, na ordem, com aquele cardápio que é 10 e faixa nos lares de todos os brasileiros. Chega de ver um montão de vídeo e não saber como fazer tudo ao mesmo tempo. Hoje o vídeo é mostrando passo a passo e tudo que você precisa organizar e prestar atenção na hora de fazer uma comidinha caseira maravilhosa. Antes de mais nada, você vai calcular uma integral tripla em um prisma tridimensional de densidade variável em cima desse like aí, se esse vídeo fizer sentido na sua vida, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e vem comigo! Então vamos pros ingredientes. Arroz branco, feijão carioca, pode ser o preto, eu até prefiro, um belíssimo contrafilé, batatas, bacon, alho e cebola, folhas de louro e tomilho, manteiga e sal e pimenta do reino. Esse vídeo aqui é mais vocês comigo, assim, uma coisa mais íntima. Então bora começar pelo começo. Vamos fazer o nosso mise en place, que é organizar tudo que a gente vai usar pra receita pra dar menos chance pro erro. Então vamos começar cortando a nossa cebola em cubinhos. Corta ela ao meio na direção da raiz, tira a tampinha dela, tira a casca, é muito importante. Uns 2 cortes na horizontal e depois umas tirinhas na vertical. Depois é só juntar tudo. Aqui você pode ralar a cebola também, se você não gostar muito da textura da cebola, que vai na fé. Eu gosto muito da textura da cebola e essa cebola eu vou usar só no feijão, então ela vai cozinhar bastante, ela vai perder um pouco da textura. Mas se você quiser ralar, não tem erro não. Uma segunda cebola, ou a outra metade da sua cebola grande, eu vou cortar ela em fatias, porque eu vou usar pra botar em cima do meu bife, pra ser tipo um bife acebolado. Só descascar a cebola, apoiar e cortar em fatias. Eu vou cortar em umas fatias bem fininhas. Pro alho, o alho a gente vai usar tanto pro feijão quanto pro arroz. Então eu vou pegar aqui uns 3 dentes de alho pro meu arroz e uns 3 dentes de alho pro meu feijão. Eu gosto da comida bem alhuda. Para descascar, a gente apoia a faca em cima do alho e dá uma batidinha. E aí é só tirar a casca. Eu aconselho molhar a mão antes de tirar a casca, porque aí o alho não fica grudando. É muito mais fácil. E aí aqui eu vou picar esses dentes de alho bem pequenininhos. Ah, dá pra fazer tudo no processador, Luqueca. Sim, dá pra fazer tudo no processador, mas muita gente não tem processador e isso aqui é um almoço da vida real, então eu quero sujar o mínimo de coisas possível, eu vou fazer tudo na faca. Mas se você tiver processador e quiser usar o processador, joga a cebola e o alho no processador e dá tudo certo. O tamanho do alho vai muito do quanto você gosta de alho. Quanto menor o alho, mais ele dá gosto na comida. Então se você cortar o alho bem pequenininho, ele vai dar muito mais gosto do que o alho maiorzinho. E se você amassar o alho, ele vai dar muito mais gosto ainda. Então aí vai do seu critério de quanto alho você gosta. Para as batatas eu lavo muito bem a casca, porque eu gosto de batata frita com casca. Então a gente pega a batata e vai cortando ela em umas fatias grandes assim. E essas fatias a gente pega e corta elas em tirinhas. E ela vai ficando assim. Agora essas batatas cortadas eu gosto de dar uma lavada nelas com água corrente para tirar um pouco desse amido, que eu acho que ela fica um pouco mais crocante. Agora que eu lavei minhas batatas, eu deixo elas num pano secando pra hora que a gente for fritar. O bacon a gente tira o couro e reserva, e depois é só cortar ele em cubinhos. Mise en place pronta, a primeira coisa que a gente vai fazer, na verdade, eu comecei ontem, então eu vou explicar pra vocês o que o Luqueca do passado fez. Eu botei o feijão de molho, ontem à noite. Eu coloquei uma xícara de feijão, aqui tem uma xícara de feijão, e pra uma xícara de feijão eu coloquei uma quantidade de água que fica aquela medidinha de vó, 2 dedinhos acima. Quando eu acordei hoje de manhã, eu fiz o que eles chamam de remolho, eu troquei essa água. Então eu escorri essa água que estava aqui, enchi com mais água e cobri o feijão de novo. Isso evita que o feijão fique com aquelas substâncias peidogênicas e você vai fazer a digestão muito mais fácil do seu feijão. Além do que ele fica muito mais molinho e demora muito menos tempo para cozinhar, então você economiza gás, economiza energia, economiza tudo. Então bora pro nosso primeiro preparo, que é o nosso feijão, e a gente vai usar a temida panela de pressão. Eu vou fazer tudo em uma panela só, pra ficar mais fácil e a gente ter menos coisa pra lavar depois, né? Panela de pressão no fogo e a gente coloca o nosso bacon e um pouquinho de água. Isso ajuda o bacon a cozinhar um pouquinho antes de fritar, a gordura vai derreter de forma mais branda e não vai espirrar pra todo lado. Quando o bacon estiver fritinho do jeito que você gosta, a gente entra com a nossa cebola e dá uma bela suada nela. Ficou translúcida, a gente entra com o alho e vai refogando essa galera em fogo baixo e dando uma bela caramelizada. Só cuidado pro alho não queimar, né? O feijão que você escorreu e não tem mais as águas com substâncias peidogênicas, a gente pega e coloca ele pra refogar também. Agora é a hora que a gente tempera com sal e pimenta
do reino. Quando tudo estiver incorporado, coloca água quente uns 2, 3 dedos acima do feijão. A medida correta é 3 de água para cada um de feijão. Como aqui eu tenho uma xícara, eu vou colocar 3 xícaras de água. Vamos colocar uma folha de louro, tampou, deixa pegar pressão e abaixa o fogo. O tempo aqui depende muito de quanto o seu feijão ficou de molho ou da idade do seu grão, mas vale olhar o feijão depois de uns 20 minutinhos na pressão. E aí, enquanto o nosso feijão cozinha, a gente vai fazer o nosso arrozinho branco. Isso aqui tem muita polêmica, né? Lava ou não lava um arroz? É com cebola ou é sem cebola? É soltinho ou empapado? O arroz branco normalzão do almoço do brasileiro, eu não costumo lavar. Tem gente que lava. Eu não lavo. Eu gosto de deixar ele com o amido um pouco mais preservado. Porque se você lavar o arroz, ele fica muito soltinho. E aí eu não gosto muito, não. Eu gosto dele... Eu vou confessar que eu gosto do arroz mais empapado, mas eu vou fazer ele soltinho aqui pra vocês. Nosso arroz aqui vai ser clássico, um pouco mais soltinho e só com alho. Então na panela a gente entra com azeite, mas pode ser óleo, só que eu gosto do gosto do azeite no arroz. E aí a gente entra com o nosso alho picadinho. Eu dou só um susto nesse alho e já entro com o arroz pra refogar. Se você gosta de cebola, você entra com a cebola antes e depois coloca o alho, igual a gente fez com o feijão. Quando o arroz estiver bem brilhoso, eu entro com a água quente. 2 medidas de água para cada medida de arroz. Tempero com sal. Uma dica aqui é com uma colher você experimenta um pouquinho da água. Se ela tiver boa de sal, seu arroz vai estar bom de sal também. Agora é só deixar sem tampa, em fogo baixo, até ele secar. Vai conferir no fundo da panela até não ter mais água. Quando secar, desliga o fogo e tampa por uns 5 minutinhos que ele chega no ponto certo. Para as nossas batatas, a nossa primeira fritura vai ser quando o óleo estiver mais ou menos a 140 graus. A gente vai colocar as batatas no óleo e deixar elas fritarem a primeira fritura delas por mais ou menos uns 6 a 8 minutinhos. Essa primeira fritura é aquela que cozinha a batata por dentro, mas ela ainda não dá cor. Por isso tem que ser numa temperatura mais baixa. Fim da nossa primeira fritura, a gente tira a batata e põe ela para secar num papel absorvente. Agora é hora da segunda fritura. Nosso óleo já tá a 180 graus mais ou menos. E vamos para a segunda fritura. Agora muito cuidado nessa hora, viu, gente? O óleo tá muito mais quente. Fica muito perigoso, então é bom você usar uma panela pequena que você consiga controlar. E aos poucos, aqui na quantidade de batata também, para não esfriar muito esse óleo. E que seja uma panela alta, com a quantidade de óleo bem lá embaixo, para você conseguir manejar ali tudo que você tá fazendo. Pra mim já tá boa, e já vou passar ela direto aqui. Como ela ainda tá quente, e tem bastante óleo em cima dela, ela vai pegar todo o sal. Aqui eu vou botar sal, e só pra dar um tchanzinho eu vou botar um pouquinho de páprica picante. Pra fazer o nosso bife é bem simples. Frigideira bem quente, eu coloquei um fiozinho de azeite só pra não fazer muita bagunça. E entrei com o nosso bifaço de contrafilé. Coloco o bife na frigideira e pressiono ele bastante assim, para ter certeza de que toda a superfície da carne está em contato com a superfície quente da panela. Eu não sou daquele time de que deixa a carne de um lado o tempo inteiro e só vira ela uma vez, não. Eu gosto de virar minha carne de 30 em 30 segundos, porque eu acho que ela desenvolve uma crosta muito mais bonita se a gente for fazendo uma crosta em cima de outra crosta ao longo dessa cocção da carne. Não esquece de dar uma selada na gordura da sua carne, se ela tiver uma capa de gordura igual esse contrafilé, para ficar tudo bem douradinho. Essa carne já chegou no ponto e a gente vai deixar ela descansar por uns 5 a 10 minutinhos para ela terminar de cozinhar e chegar no ponto perfeito de comer. Nesse fundinho de panela que ficou, a gente vai entrar com manteiga, a cebola que a gente cortou em tirinhas e um pouquinho de tomilho. A gente pode colocar um pouquinho de sal, que isso vai fazer essa cebola começar a suar e a gente vai conseguir tirar esse fundo da panela e transferir todo esse sabor da carne que ficou no fundo da panela para a cebola. E aí a gente aproveita todo o sabor da carne. Aqui o nosso feijão tá pronto. Bem gostoso, bem delícia. Como a gente fez ele todo de uma vez na panela de pressão, ele já fica bem... Se você quiser mais caldo do que isso aqui, é só colocar um pouquinho mais de água e dar uma amassadinha com a colher mesmo, que aí ele vai engrossar esse caldo e vai ficar bem gostoso. Dessa forma aqui você já consegue congelar ele mesmo temperado e aí porciona, congela e ele dura basicamente pra sempre, né? Só descongelar e mandar pra dentro. E o nosso feijão ficou bem gostoso, bem cremoso, bem delícia. Se você gostar dele um pouquinho mais caldoso, você pode botar um pouquinho mais de água. Eu gosto dele assim, mais cremosinho. E agora a gente vai montar o nosso prato. E agora bora servir o nosso prato com um arrozinho branco. Olha como ele ficou soltinho na medida certa. Nem muito solto. E nem muito empapado. Nosso feijãozinho por cima do arroz, porque a gente não é maluco. Nosso bifão delícia. Nossa cebola maravilhosa por cima do nosso bife. E a nossa batatinha frita para completar o nosso almoço completo. E esse é o nosso almoço completo. Muito fácil de fazer. Não precisou ver 1 milhão de vídeos para você aprender a fazer um almoço completo. O resto das coisas você pode congelar. E é isso, galera. Não precisa de dezenas de vídeos para você aprender a fazer um almoço inteiro. Só precisava de um para você saber a ordem das coisas e como se organizar para fazer um almoço completo para você, cheio de sabor e
cheio de técnica. Esse foi mais um vídeo, esse é um novo quadro Básicos com Luqueca. Agora eu vou almoçar e me conta aí nos comentários o que mais você quer ver nesse quadro. Beijo, beijo e obrigado, valeu!